Imagine só, você está ali, perto do maior nome da história. Vê ele curar doentes, acalmar tempestades, até ressuscitar pessoas. Você vê o impossível acontecer na sua frente todo dia. E mesmo assim, um dia, você o entrega para a morte com um beijo. O que leva alguém a ficar tão perto da luz e, de repente, mergulhar na escuridão? O que passou na cabeça de Judas Iscariotes? Hoje vamos fundo num dos personagens mais misteriosos da Bíblia, Judas Iscariotes. Quem foi ele de verdade? Por que Jesus o escolheu, mesmo sabendo da traição? Se você já se perguntou como alguém pode estar tão perto da salvação e ainda assim escolher o pior caminho, fique aqui. Essa história vai te fazer pensar. A história de Judas não é apenas um conto antigo, ela é um espelho para a humanidade. Ela nos faz ver nossas próprias fraquezas e como é fácil se desviar do caminho. Quantas vezes estamos perto de algo incrível, mas deixamos a ambição ou a decepção nos jogarem para um abismo? O nome Judas já é uma ironia. Vem de uma palavra que significa louvor ou aquele que agradece. Era o nome da tribo de onde viriam grandes reis e, segundo as profecias, o próprio Messias. Que paradoxo, não é? O homem que tinha o nome da esperança se tornou o símbolo mundial da traição. E tem mais. Judas era diferente dos outros apóstolos. Ele era o único que não era da Galileia. Isso pode ter feito ele se sentir um peixe fora d'água no grupo de Jesus. Talvez essa diferença tenha plantado uma semente de isolamento, um terreno fértil para ele se sentir cada vez mais sozinho e ir para o lado errado. Aqui está um dos maiores mistérios. Por que Jesus, que sabia de tudo, escolheu Judas? A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher os 12 apóstolos. Ele não foi pego de surpresa. Jesus sabia exatamente quem estava escolhendo, com todos os defeitos e o futuro sombrio. Em João, Jesus fala bem claro: não escolhi eu a vocês, os 12, contudo, um de vocês é o diabo. Ele disse isso muito antes da traição, provando que sabia o que ia acontecer. Isso nos faz pensar: Judas já estava destinado a isso? Ou foram as escolhas dele que o levaram a cumprir a profecia? Assim como Deus usou a dureza do coração do faraó para mostrar seu poder, Judas foi parte do grupo de Jesus para cumprir um plano divino e profético. Lá no Salmo 41 já falava dessa traição séculos antes. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, se virou contra mim. Judas, sem saber, virou uma peça-chave no plano de salvação de Deus. O que torna a escolha de Jesus mais intrigante é que ele deu a Judas um cargo de confiança. Ele era o tesoureiro do grupo. Isso mostra que, no começo, os outros discípulos confiavam nele. Mas a Bíblia revela que Judas já roubava o dinheiro. Ou seja, a corrupção e a desonestidade não apareceram do nada. Elas já estavam no coração dele muito antes da traição final. A semente da ganância já tinha sido plantada. A verdadeira face de Judas apareceu num momento crucial, quando Maria ungiu Jesus com um perfume caríssimo que valia 1 ano de salário. Judas cinicamente reclamou: por que não venderam esse perfume e deram o dinheiro aos pobres? Mas o Evangelho de João tira a máscara dele e revela a verdade. Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e, como responsável pela bolsa de dinheiro, roubava o que nela era colocado. Jesus, com sua sabedoria, respondeu profeticamente: deixem-na em paz. Ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Porque os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Cristo não só defendeu a atitude de Maria, mas expôs a hipocrisia de Judas, que usava a desculpa de ajudar os pobres para esconder a própria ganância. Essa repreensão em público e a raiva de não ter pego aquele dinheiro devem ter sido a gota d'água. A Bíblia sugere que foi logo depois disso,
com o orgulho ferido e a ganância sem fim, que Judas procurou os sacerdotes. O acordo com a escuridão estava prestes a ser fechado. Ele havia cruzado a linha e não tinha mais volta. Judas foi direto ao ponto com os sacerdotes. Quanto vocês me dão se eu entregar Jesus a vocês? O preço? 30 moedas de prata. O valor que a lei antiga estipulava para indenizar a morte de um escravo. Era um valor ridículo para a vida do Messias, mas cumpria a profecia de Zacarias. A vida de Jesus foi tratada como a de um servo, um sinal da humilhação que ele passaria. Na última ceia, num dos momentos mais emocionantes, Jesus deu a Judas a última chance de se arrepender. Quando um dos discípulos perguntou quem era o traidor, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas. Naquela cultura, isso era um gesto de muita honra e amizade. Um último apelo ao coração dele, um convite final ao perdão, mesmo sabendo da maldade que havia nele. Mas em vez de mudar, o coração de Judas ficou ainda mais duro. A Bíblia diz que Satanás entrou nele. Jesus então disse as últimas palavras que selariam o destino de Judas. O que você vai fazer, faça logo. E Judas, com a escuridão no coração e a ganância na mente, saiu para a noite. Uma noite literal e, mais tristemente, uma escuridão sem volta para a alma dele. No Getsemane, Judas finalizou sua traição com um gesto que viraria o símbolo da hipocrisia. Um beijo. "Salve, mestre", ele disse, enquanto o entregava aos soldados. Jesus, mesmo com a dor da traição no rosto, perguntou: "Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo?" Era um último, desesperado pedido para que ele acordasse. Um lembrete de que o amor foi respondido com a pior das ações. Quando Judas viu Jesus condenado, o peso do pecado o esmagou. Ele sentiu um remorso profundo, mas não era arrependimento de verdade. Correu até os sacerdotes gritando: "Pequei entregando um inocente." Mas já era tarde. Os líderes religiosos frios responderam: "E daí? O problema é seu." Quem o usou agora o jogava fora. Judas estava sozinho com sua dor. Aqui está a diferença enorme entre a dor de Judas e o perdão de Pedro. Pedro também traiu Jesus, negando-o 3 vezes, mas as lágrimas dele eram de um arrependimento verdadeiro. Ele chorou muito e buscou o perdão, encontrando restauração e um novo propósito. Judas, por outro lado, sentiu remorso, uma tristeza pelas consequências do que fez, mas não uma mudança de coração. A dor dele o levou ao desespero, não ao perdão. A porta da misericórdia estava aberta, mas ele não a quis. Em seu desespero, Judas jogou as 30 moedas de prata no templo, o preço da traição agora queimando nele como brasa, e foi embora para se enforcar. Até a morte dele cumpriu uma profecia antiga. Os sacerdotes, achando que o dinheiro era sujo, usaram para comprar um terreno de oleiro, conhecido como o Campo de Sangue, um lugar para enterrar estrangeiros, exatamente como um profeta tinha falado séculos antes. A história de Judas, do começo ao fim, estava ligada ao plano de Deus. A história de Judas Iscariotes é um alerta perene para todos nós. Ela nos ensina que não basta estar fisicamente perto da verdade da salvação. É preciso deixar essa verdade transformar nosso coração por dentro. Judas teve todas as chances possíveis. Conviveu com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres, mas escolheu endurecer o coração, deixando a ganância e a desilusão tomarem conta. Quantos de nós hoje não estamos parecidos com Judas? Perto da fé, frequentando igrejas, conhecendo a Bíblia, mas deixando que a ambição, as decepções, o egoísmo ou a ganância nos afastem da verdadeira salvação. A história de Judas nos lembra que a jornada da fé é uma escolha diária, uma batalha constante contra as sombras dentro de nós. Mas a boa notícia, a esperança em meio à escuridão de Judas, é que, ao contrário dele, ainda temos tempo.
A história de Pedro, que negou Jesus, mas se arrependeu, nos mostra que não importa o quão fundo caímos, o quão grave seja nosso erro, o arrependimento de verdade sempre abre a porta para o perdão e um recomeço. A misericórdia de Deus está sempre disponível para quem a busca de coração. A pergunta que fica é: em que você tem sido mais parecido? Com Judas, que escolheu a perdição mesmo tão perto da luz, ou com Pedro, que apesar de errar, encontrou o caminho de volta? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história para que outras pessoas também possam refletir sobre ela.